Liderança criativa é um termo relativamente recente, porque o assunto liderança é abordado na academia há mais de 100 anos, vem da hierarquia militar e foi muito bem absorvido pelas empresas, pelas grandes corporações. Ele parte de uma premissa do controle e comando, dos níveis de poder muito bem estabelecidos, muito sólidos, que fizeram sentido até muito pouco tempo, foram muito funcionais. Se a gente para pensar na Revolução Industrial, para uma fábrica funcionar, ela precisa ter processos fragmentados, ela precisa ter escalas de poder, ela precisa ter o cara que aperta o parafuso e o cara que manda em quem aperta o parafuso. Take 4. Só que a liderança criativa é uma forma, filosofia, em relação a esse assunto liderança, que vem no momento pós-revolução industrial, pós-revolução do conhecimento, pós-revolução da informação. E a premissa é a seguinte: tudo bem, nós temos processos, nós operamos por muito tempo num modelo que funcionou e que foi útil para o mundo. Só que nos dias atuais é cada vez mais fácil copiar qualquer produto ou serviço, ou até ideia. Portanto, o que é pedido em termos de liderança dos negócios, das organizações e dos países é uma forma diferente de operar que concilia outras visões, que leva em consideração a autenticidade e principalmente o autoconhecimento. Antes de eu ser líder de um país, de uma indústria, de uma área de conhecimento, de uma empresa, de um time, eu preciso liderar a mim mesma. Como eu lidero a mim mesma? Sabendo quem eu sou, sabendo no que eu sou boa e principalmente sabendo das minhas limitações, sabendo do que me torna vulnerável, aceitando isso e sendo íntegra com isso. Então, o líder criativo é um cara que não necessariamente precisa ter um poder sacramentado de controle e comando. Ele precisa ter, em última instância, ou primeira instância, poder sobre si. Saber do que se vem, saber quem se é, para saber como você pode, consequentemente, ter empatia e inspirar as outras pessoas para que elas também se tornem líderes criativos da própria vida e do próprio negócio. Então, líder criativo não precisa ter um cargo formal, mas ele precisa ter um estado de espírito adequado para liderar uma ideia, um movimento, uma forma de ser que seja livre do medo, do julgamento e que coloque você e o outro no melhor potencial deles. Eu vou te dar um exemplo concreto. O Michael Conrad, que é o presidente do lugar onde eu estudei, que é uma escola de liderança criativa de Berlim, contou uma história que me marcou profundamente. Ele disse que ele virou chefe de criação global de uma grande agência de publicidade e ele atendia um cliente cuja equipe inteira dele detestava, porque era um cara muito careta, muito receita de bolo, que impunha uma forma de criar campanhas de publicidade repetitiva. Isso é a morte para um cara criativo que quer inovar, que quer fazer diferente. Naturalmente, a relação com esse cliente se desgastou profundamente. E eles tinham que fazer alguma coisa para recuperar esse cliente-chave para a empresa, para a agência de publicidade no qual ele trabalhava. E eles tiveram uma ideia: vamos fazer um workshop encantador, que nos reconecte com o cliente, que mostre ideias ousadas. Fizeram um workshop com sucesso. Estavam lá reunidos a equipe toda do Michael, a equipe toda do cliente, o presidente da marca. Um dia em tese feliz. O Michael, líder criativo da agência, olha para aquilo tudo e pensa: isso não vai dar certo. Ele observou aquela situação com uma certa distância e concluiu que o que aconteceria no médio prazo era exatamente a mesma coisa que já tinha acontecido. Eles sairiam daquele workshop saltitantes e na segunda-feira de manhã a equipe dele lentamente voltaria ao mesmo estado de infelicidade e de desgaste que o levou a fazer aquele workshop. Como bom líder criativo, o Michael pensou: meu papel aqui não é fazer as coisas corretamente. Até agora eu fiz as coisas corretamente. A relação com o cliente estava desgastado, eu fiz uma reaproximação, eu fiz uma ação de encantamento e em tese está tudo certo. Só que não. O meu papel, portanto, como líder criativo, não é fazer as coisas corretamente, é fazer a coisa certa, apesar dos pesares. O Michael chega para o cliente dele e pergunta: por que você está tão feliz? E o cliente fala: não entendo a sua pergunta, vocês acabaram de fazer um workshop maravilhoso, eu estou encantado, minha equipe também. Ele: mas eu pergunto de novo, por que você está tão feliz? Ele fala assim: porque a gente está satisfeito com a relação com a agência. Ele: mas não deveria.
porque eu não sei se você sabe ou percebeu, mas a minha equipe detesta trabalhar para sua marca. E o cliente fica chocado, isso é uma espécie de brincadeira, de pegadinha, não estou entendendo. Não é exatamente o que eu estou te falando, a minha equipe não gosta de trabalhar com vocês e ela vai se desmotivar novamente. E vocês vão reclamar novamente do nosso serviço e a gente novamente vai ter que fazer esse workshop para encantá-los e para resgatar a relação. Portanto, eu queria cavar mais fundo e eu queria te explicar por que a minha equipe não gosta de trabalhar para você, para que a gente veja se tem solução. O sincericídio funcionou, estranhamente. Ser honesto e correr riscos, às vezes compensa. O cliente ficou encantado, depois do choque, obviamente, com aquela honestidade. Eles conseguiram construir a relação, uma base muito mais verdadeira, consistente e durável. Quando o Michael me contou essa história, eu pensei como é difícil fazer a coisa certa, como o mundo nos pressiona o tempo inteiro para fazer as coisas corretamente, para ser óbvio, para ser previsível, para gerenciar o risco, para botar band-aid nas coisas. Isso não é mudar, isso não é transformar, isso não é inovar. Isso é basicamente cuidar da manutenção do status quo no curto prazo, o que não nos leva a um lugar mais longe de fato crescimento, né, pessoal e profissional. Então, ser um líder criativo é ter essa habilidade de observar de forma profunda, questionadora, o que está acontecendo, estabelecendo as conexões corretas, eficazes, perspicazes, para que o novo possa emergir, para que você, de fato, possa inovar. Todo mundo pode ser um líder criativo, tendo, eu acho que, 4 pontos, né? A visão do que você busca, do que é importante para você, do que é dispensável, tendo a capacidade de alinhar essa visão com o mundo ao seu redor, né? Então, eu quero ser uma profissional autônoma. Ok, mas eu preciso aprender, então, a trabalhar em rede. Se eu quero ter autonomia, independência, eu preciso ter muita responsabilidade para usar a minha liberdade, né? Então, tendo uma visão, sendo capaz de alinhar essa visão com o mundo em que você está inserido, com o ecossistema, tendo capacidade para se manter motivado no longo prazo, preservar a sua energia, basicamente. E, por último, tem um elemento muito importante do líder criativo, que é a introspecção, que eu acho que falta, principalmente em culturas latinas como a nossa, né? Olhar para dentro, cultivar solitude, entender que para você estar bem com o outro, você precisa estar bem com você mesmo, conhecendo quem você é, aceitando sua vulnerabilidade e sendo íntegro com isso, né? Então, o líder criativo é o contrário do super-herói mostrado ou vendido nas grandes empresas ou nas capas da Forbes. O líder criativo é um cara frágil, que aceita isso e que sabe lidar com sabedoria com essas oscilações.